Bom dia, amados pessoal do YouTube. Eu estou aqui na recepção de um pequeno condomínio, onde irei falar um pouco sobre as belezas do Senhor, o que Ele tem feito em nossas vidas, como Ele tem cuidado de nós. Eu estava vendo a respeito de um rei que não era praticamente considerado como nada. Ele estava apacentando as ovelhas. E então, de repente, o Senhor fala para Samuel ungir um rei e ir até Belém, na casa de Jessé. E assim ele saiu e foi ao encontro com medo que o Saul matasse. Mas Deus diz que veio oferecer sacrifício ao Senhor. E assim ele foi, levou uma bezerra, e chegando na cidade, perguntaram se era de paz a sua chegada. Isso está escrito lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, do verso 10 em diante. Para você ver como Deus unge. E quando você é ungido por Deus, você tem habilidade, capacidade, tem discernimento, você está pronto para atuar na obra do Senhor. Então nós vemos que, desta forma, Samuel chegou à casa de Jessé para oferecer sacrifício e disse. Quando viu os primeiros filhos de Jessé, ele passou os 7 filhos em frente ao profeta. E nenhum deles era aceito pelo Senhor. E Samuel disse: e agora? Deus disse: o homem vê aquilo que estão diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. E ele perguntou a Jacó: só são esses, ou a Jessé, só são esses os teus filhos? E ele disse: não, ainda tem um que está lá no mato, apacentando as ovelhas. Ele estava cuidando do rebanho, estava trabalhando. Se você vê, Deus não chama nenhuma pessoa desocupada. Ele sempre procura pessoas que estão ocupadas. Quando Elias chamou Eliseu, ele estava também ocupado. Estava lá no campo com 12 juntas de boi, cuidando da área, do terreno, arando, e assim prosseguiu. Quando Davi chegou, Jessé mandou chamá-lo, e Davi chegou prontamente, entrou. O profeta viu que ele era de olhos bonitos, era ruivo e era de boa aparência. Então o Senhor disse a esse: ungiu. Deus não unge falsificado. Ele sabia quem era Davi. Davi era um homem preparado para a luta, era preparado para fazer aquilo que Deus queria. Então ele ungiu e disse: nós só sentaremos na mesa quando ele chegar. Então, quando chegou, ele ungiu, porque precisa de um rei para estar na mesa sentado. Então ele foi ungido rei, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Nós vemos que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o que é que nós estamos fazendo? Nós temos o Espírito dentro de nós. Nós devemos estar sempre firmados, alicerçados, sabendo que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso companheiro. Ele está presente em nosso meio todos os dias, todas as horas, para que nós possamos trabalhar com intrepidez, fazer a obra de Deus avançar, porque nós somos ungidos do Senhor. Que Ele nos ungiu com óleo de alegria. É por isso que você sempre me vê sorridente, sempre alegre, porque eu sou ungido com óleo de alegria. Aleluia! Deus é bom em todo tempo, amados. Por isso eu fico vendo como as coisas aconteceram com Davi. Então, um espírito mau se apoderou de Saul,
e precisou de alguém que tocasse harpa para o afastar esse espírito. E chamaram quem? Davi. E ele, Saul achou graça de Davi e pediu para Jessé que ele ficasse com ele. Até que um certo dia o Davi foi levar alimento para os seus irmãos e chegando lá viu um filisteu, um gigante. O Golias estava afrontando o povo de Deus. O diabo, ele é assim. Ele sempre está afrontando o povo de Deus. E o que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos estar preparados para esta hora em que o diabo se levantar contra nós. Porque ele sempre está se levantando a todo instante. O que é que nós estamos fazendo? Sendo nós ungidos com óleo de alegria. Então, Davi viu aquele gigante falando, aquele gigante desafiando o povo de Israel, e ele disse: isso não pode acontecer com tantos homens aqui, e isso acontecendo. Quem é esse circunciso que desafia o exército do Deus vivo? Então ele disse que ia matá-lo, mas Saul ficou preocupado, os seus irmãos ficaram irados, e Davi disse: hoje mesmo eu entregarei a tua cabeça nas mãos dos israelitas. E então o Davi se levantou e pegou a sua funda com 5 pedrinhas e atirou na cabeça do Golias e o derrubou. E assim se cumpriu aquilo que ele disse. Cortou a cabeça do Golias e o matou. Porque Davi estava preparado, ele sabia em quem tinha crido. Ele disse: eu não tenho medo, eu já matei o leão, eu já matei o urso, e quem é esse circunciso? Do mesmo jeito o Senhor vai me entregar ele nas minhas mãos. E assim foi feito. Davi era ungido rei, foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. Apesar das suas falhas, das suas fraquezas, porque o homem sempre tem algumas fraquezas, algumas falhas, mas não pode desistir por causa disso. Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Foi ungido rei e atuou fazendo a obra que Deus prometera a Israel. Este sim é um dos livros que está escrito sobre a história de Davi. 1 Samuel 16, do versículo 10 em diante. Leia, veja as maravilhas que Deus tem feito através da vida de Davi. E o que é que nós estamos fazendo? Vamos atuar da mesma forma, vamos agir, vamos nos levantar por dentro e vamos sair e ganhar almas para Cristo, orar pelas pessoas enfermas, porque a Bíblia nos garante, nós estamos numa nova aliança. Ele diz: aquele que crê em mim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então essa é a nossa parte de fazer, é pregar o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Bom dia, tudo de bom, tenha uma semana abençoada, se inscreva neste canal Metanoia. Rubem Oliveira, Metanoia, se inscreva neste canal, compartilhe, curta, porque nós queremos ver o Evangelho se propagar. Tenha um dia próspero e abençoado, debaixo da graça e da paz do Senhor. E acolha como se não esta palavra em seu coração, que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Aleluia, glória.